é a ressurreição. Primeiro, a ressurreição de Cristo e depois a ressurreição dos mortos. Por que que Paulo enfatiza tanto isso aqui? Porque os coríntios, irmãos, já falei aqui, mas deve se repetir, né? Eles não criam na ressurreição do corpo. Eles achavam que o corpo, por ser matéria, por ser mal, ia se perder realmente, ia permanecer pó, e Deus não tinha interesse no corpo, e que haveria ressurreição apenas da alma. Como até tem muitos crentes que pensam assim. Tem muitos crentes que pensam que apenas a alma que vai para o céu, né? Esquece do corpo. Então Paulo, ele escreve esse capítulo aqui para falar da ressurreição do corpo. Nós vamos falar sobre isso, evidentemente o capítulo todo faz essa abordagem, mas nós vamos pegar a partir do versículo 50. E permita os irmãos começar do versículo 58, de trás para frente. Aqui tem uma palavra muito abençoada para mim e para você, porque diz o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo para nós, tá bom? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Duas coisas Paulo está falando aqui hoje. Para ser firme, a tradução está constante aí, mas é inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Inabalável é aquela pessoa, o nome já diz, né? Que ela é muito consistente ali naquilo que ela está fazendo. Ela tem muita firmeza. Interessante, meus irmãos, que o inabalável é algo que nós não estamos vendo muito nos dias de hoje. Você tem visto muitas pessoas se abalando, às vezes por coisas pequenas, né? Coisas pequenas. E observe bem que a recomendação de Paulo aqui é para que você seja firme, que você seja inabalável. Deus vai te ajudar a fazer isso hoje. Agora, há uma razão para ser isso, e eu vou falar no transcorrer da mensagem. Então nós precisamos de ser firme e inabalável, como o monte de Sião, né? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, né? Sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, ser abundante na obra do Senhor é se entregar plenamente à obra do Senhor. Eu não sei dizer para os irmãos que obra específica que Paulo está pensando aqui, né? A obra do Senhor. Eu pergunto algo para os irmãos: você está engajado na obra do Senhor? Você está engajado na obra do Senhor? Estar engajado na obra do Senhor é muito mais do que ser membro de igreja. Tem muitas pessoas que são membros de igreja, mas não estão engajados na obra do Senhor. E aqui ele está falando: sejam firmes, inabaláveis, se entregue plenamente, a palavra abundante é isso, se entregue plenamente à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, ou não é vão, né? Então no Senhor o nosso trabalho não é vão, haverá uma recompensa. Essa recompensa, irmãos, que Paulo está colocando aqui, é essa palavra que ele diz no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória. E nós vamos olhar hoje, saber que vitória é essa que Paulo está falando aqui. Essa vitória, ela tem um sentido futuro, mas também tem um aspecto presente, um aspecto de hoje. Essa vitória aqui, ela é futurista, mas ela tem um aspecto presente para os dias de hoje. Então, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Há uma palavra de vitória aqui hoje. Meus irmãos, a ressurreição do corpo, né? Por que trazer esse tema para a igreja? Porque eu penso que isso aí vai fortalecer a nossa fé. Uma pergunta que os coríntios fizeram, e que talvez todos vocês aqui fazem, e vamos ir lá para a Bíblia, para o versículo 35, olha o que vai dizer aqui. E Paulo faz essa pergunta: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem?
A pergunta é essa: como aqueles que morreram vão ressuscitar? Em que corpo eles virão? Essa pergunta que você faz, né, que você deve ter feito, foi uma pergunta que os irmãos coríntios já fizeram, e Paulo vai responder aqui. Só que eu vou pegar a resposta dele, não a partir do versículo 36, mas eu vou pegar lá, a partir do versículo 50. Que ele vai dizer o seguinte: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Primeira coisa que eu quero colocar para os irmãos aqui hoje, quando ele fala de carne e sangue, o que Paulo está falando aqui? Não pode herdar o reino de Deus. É que esse corpo aqui, irmãos, que nós temos, que você tem, esse corpo não pode, ele não tem estrutura para estar no céu, tá bom? É muito bom deixar os irmãos cientes disso, porque olha só, houve algumas pessoas que morreram e foram ressuscitadas por Jesus. Por exemplo, vamos pensar aqui em Lázaro. Lázaro ficou morto ali 4 dias, era um cadáver, né? Quando o Senhor ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou, mas com a mesma estrutura, tá bom? A mesma estrutura, com o mesmo corpo. Essa ressurreição que eu estou colocando aqui, que a Bíblia está colocando aqui, é uma ressurreição diferente, tá bom? Carne e sangue não pode herdar. Aqui está dizendo, irmãos, que nós iremos herdar. O que é herdar? Quem herda alguma coisa? Quem herda alguma coisa é filho. Só os filhos vão herdar. Não é só uma questão de ir para o reino de Deus, mas é de herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus, né, Deus preparou isso para quem? Para nós que estamos aqui. Este reino aqui é o reino futuro. Este reino aqui não é o reino presente, mas é o reino futuro, que nós um dia iremos herdar. Agora, esse corpo, Paulo está dizendo, porque vem a pergunta, então eu vou ressuscitar com este mesmo corpo, com essa mesma estrutura, com carne e sangue? Paulo diz, não, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí você pode pensar bem assim, então eu sou corrupto? É isso que o texto está dizendo aqui, que eu sou corrupto? Eu vou dizer para os irmãos que o nosso corpo, sim, o nosso corpo ele é corrupto, no sentido de quê? De ser um corpo perecível. O nosso corpo, irmãos, ele envelhece, o nosso corpo vai adoecendo, não é verdade? O nosso corpo sente cansaço, o nosso corpo tem essas características, né? Ele é um corpo corruptível, no sentido que? No sentido de ser um corpo muito frágil, irmãos. A fragilidade do homem não tem limite. Os irmãos não têm ideia como o ser humano é frágil. E não apenas o corpo, como a tua alma também é frágil. Como é frágil? Irmãos, os irmãos observaram que eu estou um pouco gripado aqui hoje, não é verdade? Observaram isso já. E talvez muitos aqui também estão gripados. Basta uma mudança de temperatura, como aconteceu nesses 3 dias,